pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, vamos iniciar mais uma aula. E aí, como é que estamos? Tudo fluindo? Vamos começar agora o capítulo 9 do nosso livro do Sistema PH de Ensino. Vamos falar de culturas norte e mesoamericanas, tá? Vou colocar o conteúdo na tela para vocês, sempre no mesmo formato, ok? Atividade na plataforma, dúvidas, vocês já sabem onde me encontrar, como podemos conversar. Essa aula vai ser bem curtinha, tá? Então prestem bastante atenção, não deixem de fazer a leitura das páginas que eu coloco no slide, tá? Ó, eu tô longe de vocês, mas eu tô vendo tudo, hein? Eu sei de tudo. Tá bom? Então, vou colocar o conteúdo na tela, acompanhem direitinho, peguem o livro, por favor, peguem o livro, vão grifando aí no texto algumas informações que é importante. Nossa prova tá chegando e eu quero todo mundo com notas, ó, lá em cima, ok? Conteúdo na tela, então, pra vocês. Bom, então, iniciando aqui nosso conteúdo, né, culturas norte e mesoamericanas, né, estamos estudando agora o capítulo 9, e essa aula será das páginas 114 até a página 119. Os tópicos que nós vamos falar hoje serão povos da América do Norte, povos da Mesoamérica e os maias. Vamos iniciar aqui com povos da América do Norte. Vou fazer a leitura aqui para vocês, acompanhem comigo, tá? Nas páginas que eu disponibilizei aqui no primeiro slide. Povos da América do Norte. Os grupos humanos que se desenvolveram nas Américas passaram pelas mesmas transformações que os povos que se desenvolveram em outros continentes. De caçadores, coletores, nômades, tornaram-se em épocas variadas agricultores sedentários. Muito antes, né, gente, dos portugueses, espanhóis, os ingleses terem chegado ali no continente americano, lá já existiam povos, né, já existiam lá por lá civilizações, inclusive, né, bem desenvolvidas, né. Os primeiros habitantes, né, lá desse continente, provavelmente ali por meio eles chegaram, né, ali provavelmente por meio do Estreito de Bering, né, que era uma conexão, né, que tinha entre a Sibéria e o Alasca. Tá? E aí com o tempo, né, essa conexão ela foi sumindo, né, e aí os povos se estabeleceram por lá, ali pela América do Norte, certo? Né? Na América do Norte, haviam muitas tribos, né, que eram compostas por famílias, né, todas elas tinham seu próprio aspecto cultural e linguístico, né, e entre as manifestações, né, da rica cultura material produzida por esses povos, estão peças de vestiário bordados e ornamentados com miçangas, né, objetos utilitários e cerimônias, né, como cachimbo de madeira, a gente está vendo aí na foto, essa foto que a gente tem lá no nosso livro, né, e as peles de animais pintadas e usadas como capa. Bom, vamos agora para povos da Mesoamérica. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Os povos que viveram na região do Planalto Mexicano, na costa do Caribe e na área de florestas da Península do Yucatán conheciam a astronomia e desenvolveram um tipo de escrita e conceitos sofisticados de matemática habilidades que lhe permitiram construir um complexo sistema de calendário. Gente, ali diversos povos, né, habitaram, né, a região da Mesoamérica e em diferentes épocas, né, o contato entre várias sociedades e culturas possibilitou que eles desenvolvessem, né, costumes semelhantes e assim, eles compartilhassem conhecimentos e técnicas, né, por exemplo, né, a tecnologias agrícolas e arquitetônicas. Essas sociedades, né, em geral, elas estavam organizadas em hierarquia, né? O que quer dizer, né? Que haviam grupos sociais, né, que dominavam outros, né? Ou seja, eles exerciam um poder sobre eles, né? As religiões deles, eles eram politeístas, né? Ou seja, eles cultuavam ali vários deuses, né? E cada povo ali, eles acreditavam em divindades específicas, né? E tinham maneiras próprias de realizar seus cultos. Teotihuacan, essa imagem, né, que temos também aí no nosso livro, na página 117,
tá? Teotihuacan, ela é uma cidade que foi erguida há mais de 2.000 anos, né, em um território próximo à cidade do México, né, se destacou por ter sido uma cidade planejada, né, a ocupação do seu espaço, ela não ocorreu de modo desordenado, né, e as margens ali da larga avenida, né, gente, que atravessava a cidade, ali foram construídas diversas pirâmides, né, e os historiadores, né, eles acreditam que essas pirâmides, né, essas construções dessas pirâmides, elas eram templos religiosos, né? E em Teotihuacan produziam-se objetos de obsidiana e cerâmica, né, comercializados ali com povos vizinhos, né? Entre os de cerâmica estão grandes vasos trípodes com pinturas e afrescos e elaborados braseiros noturnos, né, que queimavam nas plataformas escalonadas das construções. Tá, acompanhando aí a leitura. A civilização maia ocupou as regiões leste e sul da América Central e a partir de 1500 a.C., especialmente a península de Yucatán e a área onde atualmente estão Belize, Guatemala e Honduras. Os maias se organizavam em cidades-estados independentes. Apesar das afinidades culturais que existiam entre essas cidades, nunca chegou a existir um centro que dominasse politicamente toda a região, né? Os maias, eles não se organizavam ali sobre o domínio de um poder centralizado, né? Com um único governante, né? Cada cidade maia, ela era politicamente independente, né? Por isso eles se organizavam, né, em cidades e estados, né? O chefe de cada estado era como um rei, né, que governava em nome de uma divindade específica, né? E as cidades maias, elas entraram em declínio quando foram conquistadas pelos mexicas, né? Os quais eles tiveram que pagar tributos, né? A gente vai falar mais sobre os mexicas na nossa próxima aula. E aí, pessoal, tudo certo? Finalizamos aí nos maias, né? Finalizei aí falando dos mexicas, que nós vamos falar na nossa próxima aula, né? Capítulo esse que será dividido em 2 aulas também. Na próxima aula nós vamos abordar os astecas ou os mexicas, rituais mesoamericanos. Tem um texto complementar na página 118, olhem aí na página 118, o calendário mesoamericano. Não falei dele nessa aula, vou ver se eu consigo colocar ele na próxima aula, mas desde já peço que vocês façam a leitura deles, tá? Ele fala dos 2 tipos de calendário, né, que aqueles povos da Mesoamérica construíram na época. Então vocês deem uma olhadinha lá que fala direitinho, explica bem os 2 formatos, quantos dias eram, quantos meses era formado, a cada tantos anos, né, se modificava, tinha 5 dias de azar no ano, que era considerado dia de má sorte. Então vocês vão ver um texto bem interessante e curioso, né? Não coloquei nenhum vídeo complementar, como eu sempre coloco dentro desses textos complementares, mas vou ver se eu consigo encontrar para a próxima aula um texto bem dinâmico, para vocês observarem melhor essa caixinha de texto, esse conhecimento, essa curiosidade, né? Porque é bem interessante a gente saber essa questão do calendário mesoamericano. Bom, então vou finalizar aqui. Não deixem de realizar atividade lá na plataforma. Nosso recesso está chegando, nossa prova está chegando. Teremos uma semana de descanso, então, ó, todo mundo estudando, tá bom? Para depois a gente só descansar com notas boas, ok? Beijinhos para vocês e até a próxima aula. Tchau!